Livro O Homem Integral. Capítulo 1. Fatores de perturbação. Item 3. Medo. Decorrente dos referidos fatores sociológicos, das pressões psicológicas, dos impositivos econômicos, o medo assalta o homem, empurrando-o para a violência irracional ou amargurando-o em profundos abismos de depressão. Num contexto social injusto, a insegurança engendra muitos mecanismos de evasão da realidade que dilaceram o comportamento humano, anulando, por fim, as aspirações de beleza, de idealismo, de afetividade da criatura. Encarcerando-se cada vez mais nos receios justificáveis do relacionamento instável com as demais pessoas, surgem as ilhas individuais e grupais para onde fogem os indivíduos, na expectativa de equilibrarem-se, sobrevivendo ao tumulto e à agressividade, assumindo, sem darem-se conta, um comportamento alienado que termina por apresentar-se igualmente patológico. As precauções para resguardar-se, poupar a família aos dissabores dos delinquentes, mantendo os haveres em lugares quase inexpugnáveis, fazem o homem emparedar-se no lar ou aglomerar-se em clubes com pessoal selecionado, perdendo a identidade em relação a si mesmo, ao seu próximo e consumindo-se em conflitos individualistas a caminho dos desequilíbrios de grave porte. Os valores da nossa sociedade encontram-se em xeque, porque são transitórios. Há uma momentânea alteração de conteúdo, com a consequente perda de significado. A nova geração perdeu a confiança nas afirmações do passado e deseja viver novas experiências ao preço da alucinação, como forma escapista de superar as pressões que sofre, impondo diferentes experiências. No âmago das suas violações e protestos, do vilipêndio aos conceitos anteriores, vige o medo, que atormenta e submete às suas sombras espessas. A quantidade expressiva de atemorizados trabalha a qualidade do receio de cada um, que cresce assustadoramente, comprimindo a personalidade até que esta se libere em desregramento agressivo, como forma de escapar à constrição. Quem, porém, não consiga seguir a correnteza da nova ordem, fica afogado num rio volumoso, perde o respeito por si mesmo, aliena-se e sucumbe. Na luta furiosa, as festas ruidosas, as extravagâncias de conduta, os desperdícios de moedas e o exibicionismo com que algumas pessoas pensam vencer os medos íntimos, apenas se transformam em lâminas baças de vidro pelas quais observam a vida sempre distorcida, face à ótica incorreta que se permitem. São atitudes patológicas decorrentes da fragilidade emocional para enfrentar os desafios externos e internos. A construção da sociedade moderna é a história da desídia do homem em si mesmo, enlanguecido pelos excessos ou esfogueado pelos desejos absurdos. Adaptando-se às sombras dominadoras da insensatez, negligencia o sentido ético gerador de paz. A anarquia, então, impera, numa volúpia destrutiva, tentando apagar as memórias do ontem, enquanto implanta a tirania do desconcerto. Os seus vultos expressivos são imaturos e alucinados, em cuja rebelião pairam o oportunismo e a avidez. Procedentes dos guetos morais, querem reverter a ordem que os apavora, revolucionando com atrevimento, face ao insólito, o comportamento vigente. Os antigos ídolos, que condenaram a década de 20 e 30 como a da geração perdida, produziram a atual era da insegurança, na qual malograram as profecias exageradamente otimistas dos apaniguados do prazer em exaustão, fabricando os super-heróis da mídia que, em última análise, são mais frágeis do que os seus adoradores, pois que não passam de heróis da frustração. Guindados às posições de liderança, descambaram esses novos condutores em lamentáveis desditas, consumidos pelas drogas, vencidos pelas enfermidades ainda não controladas, pelos suicídios discretos ou espetaculares.
A alucinação generalizada certamente aumenta o medo nos temperamentos frágeis, nas constituições emocionais de pouca resistência, de começo, no indivíduo, depois, na sociedade. Esta é uma sociedade amedrontada. As gerações anteriores também cultivaram os seus medos de origem atávica e de receios ocasionais. O excesso de tecnicismo, com a correspondente ausência de solidariedade humana, produziram a avalanche dos receios. A superpopulação, tomando os espaços e a tecnologia, reduzindo as distâncias, arrebataram a fictícia segurança individual que os grupos passaram a controlar e as consequências da insânia que cresce são imprevistas. Urge uma revisão de conceitos, uma mudança de conduta, um reestudo da coragem para a imediata aplicação no organismo social e individual necrosado. Todavia, é no cerne do ser, o espírito, que se encontram as causas matrizes desse inimigo rude da vida, que é o medo. Os fenômenos fóbicos procedem das experiências passadas, reencarnações fracassadas, nas quais a culpa não foi liberada, face ao crime haver permanecido oculto ou dissimulado, ou não justiçado, transferindo-se a consciência faltosa para a posterior regularização. Ocorrências de grande impacto negativo, pavores, urdiduras perversas, homicídios programados com requintes de crueldade, traições infames, sob disfarces de sorrisos, produziram a atual consciência de culpa, de que padecem muitos atemorizados de hoje no interrelacionamento pessoal. Outros sim, catalépticos sepultados vivos, que despertaram na tumba e vieram a falecer depois, por falta de oxigênio, reencarnaram-se vitimados pelas profundas claustrofobias, vivendo em precárias condições de sanidade mental. O medo é fator dissolvente na organização psíquica do homem, predispondo-o por somatização a enfermidades diversas que aguardam correta diagnose e específica terapêutica. À medida que a consciência se expande e o indivíduo se abriga na fé religiosa racional, na certeza da sua imortalidade, ele se liberta, se agiganta, recupera a identidade e humaniza-se definitivamente, vencendo o medo e os seus sequazes, sejam de ontem ou de agora.